Jesus de Nazaré possa estar sereno e profundamente em nossos corações e nas nossas vidas. Nossa boa noite a todos. Como vocês estão? Como que cada um de vocês está? Nós vamos começar a nossa apresentação com dinâmica. Comumente a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite ao público. E eu convido todos para dar boa noite a si. Quem quiser levantar, cruzar os braços, falar em voz alta, mentalmente, no sentimento, poderá falar. Mais ou menos assim, boa noite, Divaldo. Não, vocês vão falar o seu, não o meu não. Vocês estão cumprimentando a vocês mesmo, não é a mim. Venha porque está do outro lado. Então por exemplo, Luiz, boa noite, Luiz. Boa noite, Divaldo. Cada um dando esse boa noite assim. Se vocês se perguntarem como você está, como você está? Você está onde? Fazendo o quê? Para quê? Por quê? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que eu estou fazendo aqui nessa noite de terça-feira? E afinal de contas, eu dei boa noite para quem? Para minha personalidade, minha identidade, minha individualidade, ou para minha essência? Para o meu espírito? São questões que passam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e às vezes a gente não olha, nós não nos olhamos, nós não nos enxergamos, porque estamos tão assoberbados de preocupações, de inquietações, de incômodos, que a questão da cronologia, a questão do tempo, do relógio, acaba nos escravizando, nos manietando, nos tornando automatizados. Então, quando demos um bom dia, o primeiro bom dia tem que ser para a gente mesmo. E boa tarde tem que ser uma boa tarde mesmo. Uma boa noite tem que ser realmente uma noite esplendorosa. E é isso que nós aguardamos nessa noite de hoje, para a gente tratar da sustentação, ou melhor, do suporte e da superação espiritual. O que é que essa temática, ou para onde essa temática nos remete? Nós temos aí dois símbolos, um do lado esquerdo, representando a ideologia, a filosofia e as tratativas dos diversos campos do conhecimento religiosos. Quem de nós, em nossa caminhada evolutiva, que em algum momento não recorremos aos ritos, aos símbolos, aos dogmas, para nos posicionar diante e perante a vida, a existência?
Então a religião, a ideologia, esse conhecimento filosófico surge para muitos de nós em um determinado momento, em um determinado instante da nossa caminhada, como um auxílio, como uma proteção, como um amparo, para muitos como uma tábua de salvação. Lá do outro, na figura posicionada à direita, nós temos a simbologia, o símbolo do amor eterno. Coração tão conhecido de todos nós, e o símbolo do infinito, representando aí para todos nós a questão da imortalidade. Então, compreender esses conceitos, definir eles razoavelmente, tentar entender esses termos é fundamental para que possamos transitar nos vários campos com um mínimo de equilíbrio, de paz e tranquilidade. A expressão suporte, além de auxílio, também significa suportar, aguentar, levar de um lado ao outro. Superação, vitória, triunfo, elevação, progresso. Nós vamos verificar que estamos fazendo caminhos de ida e volta, aprendendo, aplicando causa e efeito, plantando e colhendo. Isso faz parte da nossa caminhada e da nossa trajetória evolutiva. Feito essas considerações iniciais, nós vamos trazer, a guisa de ilustração para a nossa exposição, essa lição de número 105, gravada nessa obra, 108 contos e parábolas orientais. Então, na nossa vivência de aluno, de aprendiz, nas letras espirituais, no aprimoramento moral, ético, é muito comum nós nos valermos dos contos, das parábolas e outros recursos, como as fábulas, para a gente compreender bem o alcance, o significado, o propósito a se atingir. Eu sei a palavra de cor, mas para evitar algum equívoco, nós vamos fazer a leitura. A senhora e o monge. Uma senhora dera suporte a um monge na China por mais de 20 anos. Ela havia construído um choupana para ele e lhe providenciava alimentos. Contavam a ela que ele sempre meditava. E um dia, querendo testar a profundidade da realização do monge, ela contratou uma jovem e disse:
vá até a choupana do monge e o abrace. Depois pergunte a ele o que sente. A jovem foi até o monte, abraçou-o muito, fez-lhe inúmeras carícias e perguntou. Depois a gente continua essa história, né? Vocês acham melhor continuar agora? O que o Senhor vai fazer sobre isso? E ele respondeu: uma velha árvore cresce fria na rocha dura, cresce fria na rocha durante o inverno. Não há nenhum calor. A jovem voltou e contou o que aconteceu. A senhora ficou furiosa e pensar que alimentei esse monge por 20 anos. Ele não demonstrou nenhuma consideração por você, nenhuma disposição para orientá-lo. Não precisava ter respondido apaixonadamente, mas deveria ter demonstrado alguma compaixão. E, assim, a senhora expulsou o monge e queimou seu castelo. É um conto de profundos significados para todos nós, né? Afinal, quem é essa senhora nas nossas vidas? Quem é essa jovem na nossa caminhada? Quem é o monge? Tempo para refletir. Qualquer semelhança com a nossa caminhada não será de forma nenhuma mera coincidência. A interpretação que fazemos agora é um pouco diferente da que a autora do livro traz. Nós sabemos que as obras não pertencem aos seus autores, e sim aos seus leitores como intérpretes que o são. Então qualquer um aí, depois de ouvir o conto, pode fazer a interpretação que assim o desejar. Nós poderíamos dizer que essa jovem nada mais é do que o nosso corpo, esse instrumento fantástico de manifestação dos nossos instintos e das nossas sensações, sujeito aí e autor protagonista também das seduções, das induções, das provocações. Consciente, muitas das vezes, que através dele tudo pode ser resolvido. Mas eis que a juventude passa. A beleza é temporária. O vigor físico ele dá com o passar do tempo, ensejo ao cansaço, ao desgaste e outros desafios próprios daqueles que prolongam a caminhada. Não quer ficar velho, morra cedo. Como se morrer significasse livrar-se dos problemas, das questões.
então identificar essa jovem sedutora, ou esse jovem, né, sedutor, porque nós sabemos que tem monge e monjas, né? Mas afinal de contas, quem é essa senhora? A nossa humilde interpretação é a nossa consciência. É onde está gravado as leis divinas. Quando a gente fala desse périplo entre causas e efeitos, semeaduras e colheitas, ação e reação, aplicação e resultado. Então, um belo dia, mesmo nesse desafio de suporte, de sustentação, seja 10, 20 anos, como o caso do conto, essa consciência como um grande arco que é da nossa caminhada, da nossa existência, chega até nós perguntando: você tem dado boa noite assim? Você tem dado um bom dia para si? Você tem dado uma boa tarde para si? Muitas das vezes nós estamos tão envolvidos no exterior, na paisagem, com o outro, que esquecemos de nós mesmos. Esquecemos que no final é entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência plena, que é onde justamente, conforme vacina dos Espíritos superiores, está gravada a lei de Deus. E o monge sagrado na nossa vida, o místico, o transcendental, puro, o elevado. É óbvio que se a gente for reportar os esclarecimentos da digníssima autora, o monge ele se encontrava inerte, parado, vivendo como um parasita às custas do outro. E até uma única ocasião que ele teve a oportunidade de ser útil para a jovem, ser útil para o povo, ele estava frio como uma árvore, não sentia qualquer temperatura, qualquer calor. É assim que nós nos portamos quando nos deixamos levar pela indiferença. Então, o sagrado, o místico, o transcendental, o sobre-humano tem uma importância fundamental na nossa trajetória. Na verdade, é a nossa essência, o fundamento das nossas vidas, das nossas existências, se encontra justamente aí. O corpo é perecível. As experiências nos relacionamentos passam. A dor, a aflição, a angústia, a inquietação, mas cedo ou mais tarde ela vai passar. E passa mais rápido ainda quando eu tenho consciência daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, qual o meu campo de interesse, como que eu me aplico, me importo diante desses interesses. Quem é que nunca viu essa imagem? Quem é que nunca viu este grande ensinamento bíblico?
onde a fera, os leões, vão estar pastando, convivendo harmoniosamente, em paz, com as ovelhas e com o cordeiro. Essa profecia do profeta Isaías parece que ainda está longe, bem distante da sua consumação. Haja vista que nas últimas horas dessa semana, para não dizer do dia de hoje, nós vimos o presidente da maior potência tecnológica e militar do planeta estender a mão e dizer: eu decretei a paz entre o Irã e Israel. E que coincidência, né? De onde que veio essa mensagem? Justamente dos nossos companheiros e irmãos orientais, que nunca deixaram de estar em guerra. A gente reporta aí ao Antigo Testamento, é guerra sobre guerra, é batalha sobre batalha. Então, quando que o leão, o tigre, a onça, a fera vai estar pastando com o cordeiro, com o ovelha. E nós vamos verificar aí, sem a presença do pastor, sem a presença do zelador zoológico, sem aquele que cuida desses animais, desses instintos, desses impulsos que a mãe se move. Obviamente, quando nós tivermos uma maior compreensão do significado de paz, ou do espírito de paz. É muito comum outros irmãos do segmento cristão representar o Espírito Santo numa pomba branca. Então, enquanto nós não santificarmos os nossos espíritos, será difícil a convivência da fera ainda muito presente em mim e do cordeiro, da ovelha, que eu almejo ser, que eu pretendo alcançar tal estado, tal condição um dia. Mas, para tal, temos aí as reencarnações. Reencarnação é justamente oferecer aos espíritos equivocados, falhos, belicosos, imperfeitos, oportunidade de se renovar, de se reeducar, de dar um novo significado, um recomeço para a sua vida. É uma das virtudes, é uma das dádivas, é uma das graças maiores do alto para as suas criaturas. É importante a gente compreender que não só no reino nominal, mas no reino animal e até mesmo no reino vegetal, essa reordenação, essa recomposição, esses recomeços estão sempre ocorrendo em nome da lei da evolução, do aprimoramento. Tudo se aprimora, tudo
esse aperfeiçoamento, a essa evolução. Então a reencarnação está flagrante nessa configuração do infinito, da imortalidade, da eternidade, do amor, porque faz parte da sabedoria divina, faz parte do grande amor que Deus, as palavras de João, Deus é amor, devota por cada um de nós. Eis aí, mais uma vez, a importância dessa simbologia da conquista do Espírito da paz, de buscarmos as diversas trilhas e ciclos existenciais, configurarmos com um ser compassivo, um ser que busca, acima de tudo, uma identidade consigo, uma identidade com o ambiente aonde está colocado, e uma identidade com o nosso amigo, irmão e mestre, Jesus. O projeto de cada um de nós é amanhã sermos igual a Ele, fazer igual Ele faz, amar com a profundidade, com a integridade, com a fidelidade que Ele ama. Para tal, é imprescindível, indelegável, que santifiquemos o nosso espírito. Essa santificação do espírito, esse processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, nós vamos encontrar no respaldo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que não têm muito contato nessa obra, com as demais obras que constituem o Pentateuco kardeciano, Pentateuco Espírita, é essencial que a gente reserve alguns minutos, algum tempo para essa interação, para esse contato, para que amanhã ou depois a gente não venha dar resposta que nenhum monge, a frieza de uma árvore velha, de uma cravada em uma montanha e sem nenhuma temperatura, sem nenhum calor. Nós entramos na parte que muito nos toca. O benfeitor da nossa casa, do nosso coração, do nosso grupo, da causa comum da nossa casa com essa casa, que é a casa da caridade. Ele tem nos insistentemente, permanentemente, nos apresentado essa trindade, esse tripé, essa tríade de regras, de normas, de preceitos, como fundamental para o suporte e a superação espiritual de qualquer problema. O Anivaldo, mas no decálogo, os 10 mandamentos não está ultrapassado, não. Será? Está ultrapassado em que for? E o sermão do monte, o sermão da montanha? Uma poesia interessante, vale-se aí até para discurso de natureza política, as comemorações e festejos de final de ano,
realmente a aplicação do Sermão da Montanha nos nossos atos do dia a dia. E a oração dominical, a oração universal, a oração do Pai Nosso. Como aplicar toda essa terapêutica, valer-se de todas essas ferramentas, esses instrumentos, para que, de fato, sirva como baliza, como bússola, um GPS para me direcionar na solução dos meus problemas. Sem mergulhar, sem refletir, sem analisar profundamente no aspecto físico, sentimental, mental e espiritual desses dispositivos, dificilmente eu vou conseguir avançar. Mas são mantras sagrados, são preceitos oracionais de uma força, de uma energia esplêndida. São testes. Fechemos os olhos por um minuto, um momento apenas. Fale mentalmente, Pai Nosso. Pai Nosso. Abra os olhos por gentileza. Aqueles com sensibilidade um pouco maior, ao expressar primeira frase da oração dominical, Pai Nosso, certamente experimentou uma descarga fluídica, permeando, irradiando por todo o seu organismo a partir do seu chakra. Então, senhores, senhoras, irmãos, caixa da frase e amigos, são mantras poderosíssimos para uso no nosso dia a dia. Eu quero ilustrar com uma outra passagem a importância desses mantras. Eu estou tomando um pouquinho aqui, vale a pena ver de novo. Também nos ensinamentos aí do 108, 11 parágrafos originais. Determinado peregrino, caminheiro, ao fazer o seu trajeto por certa floresta, deu-se conta que um feroz tigre estava no seu local. Você vê uma fera atrás de mim, meu raciocínio, né? Se eu não for paralisado pelo medo, perna para aqui, te quero. E corre daqui, corre dali, ele chega na beira do precipício. Ao chegar na beira desse precipício, ele agarra em um arbusto, uma vegetação lá, para não ir para o fundo do abismo, do fundo do precipício. Em cima, o tigre, bravio, família. Respira um pouco, eis que ele se dá conta que na raiz desse arbusto, dessa árvore, dessa
preto e um rato branco. Roendo a sua tábua da salvação. E agora, ao olhar para baixo, uma outra fera, um outro animal selvagem, outro leão, outro tigre, também aguardando o seu jantar. Olha para cima um tigre, olha para o lado, né, do arbusto, dois lados, um negro e um branco, olha para baixo, outro tigre. Mas ao olhar em frente, ele se depara com uma linda fruta vermelha. Não consegue identificar de plano se era uma amora, uma acerola ou uma maçã. Diante do quadro, o homem toma a seguinte atitude: segura no arbusto com uma das mãos, até então ele estava com as duas mãos agarradas, vai lá e pega a fruta vermelha, leva a boca e diz: que delícia! Que delícia! Assim somos nós na vida. Os ratos negro e branco, noite e dia, arruendo aí a nossa existência, arruendo a nossa juventude, a nossa mocidade, os nossos projetos, os nossos programas, roendo, às vezes, o nosso próprio planejamento de encarnação. E as feras? Aqui está lá no final do abismo, aquela que está nos esperando no final da vida, da existência, da caminhada. Aqui vem no nosso encalço, são as lutas, os desafios do cotidiano. O arbusto e a fruta são os entretenimentos, as distrações que nós agarramos com duas mãos e achamos que é uma delícia aquilo que nos é oferecido. Longe de nós, outros estamos aqui fazendo terrorismo evangélico. Não temos vocação para homem bom. Nós estamos trazendo aqui uma mensagem de conscientização, como nós vamos ver mais adiante. Nesse verdadeiro presente, tesouro que esse benfeitor tem nos doado, nos concedido, em que hora ele faz questão de estar compartilhando com todos vocês. Nós vamos encontrar no budismo, semelhante ao que nós temos no cristianismo, os chamados 10 preceitos ou os 10 mandamentos. O que é um mandamento? É a regra, é a ordem, é o preceito, é a disposição escrita e moralizadora, emitida por uma divindade. Qual a ação e eficácia desses mandamentos? Para que o nosso
obrigação de fazer e de não fazer, não é isso, doutor? Então, nós vamos verificar nos 10 mandamentos, ou nesses 10 preceitos orientais, as denominadas obrigações de não fazer. Eu não fazendo aquilo que é negativo, já é uma conquista, mas não significa dizer que eu estou bem na fita. Às vezes eu não estou fazendo mal, eu cometendo equívoco, mas se eu não estiver fazendo bem, pouco valor e importância tem. Então nos traz aí, né, o não matar, não roubar, e toda aquela lei, toda aquela relação estabelecida lá no decálogo. Então qualquer semelhança aí com o nosso decálogo cristão não é mera coincidência, são títulos divinos, celestes, cósmicos, que chegam para todos os povos. Se reportarmos os conhecimentos mais profundos e sagrados das religiões, aquelas principais que nós mostramos na primeira lâmina, nós vamos observar que os princípios que são de natureza moral é o mesmo para todos nós. Então nós vamos encontrar aí o fonte por referência, nesse livro já mencionado, né? A lição 82 desse livro, ela vai tratar da arrogância, para o espírito, né? Orgulho e egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, o seu item 1 e 2. E vale a pena, aí depois, em casa, com calma, nos nossos estudos, está reportando a esses ensinamentos, agora ilustrado, né? Pelos dois lados, pelo Augusto, pela fera, que estão aqui no nosso caos, que estão aqui na nossa vida. Ainda bem que hoje nós só estamos tendo rato negro, né? Rato branco só amanhã. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Nós temos aqui, extraímos aqui esses tópicos dessa obra espetacular, já me informaram aqui, né? Claro, da livraria. Cadê você, cara? Lá atrás, aquela moça ali, ó, sorridente. Boa noite, Clara. Boa noite, Clara. Fala boa noite, Clara. Você está aí? Ah, está vendo? Tem que falar boa noite, Nivaldo. Boa noite. Nivaldo, você está aí? Estou. Ele tem que fazer, viu? Então, aquela moça lá da livraria, já me informou aqui que nós temos essa obra, tá? Fantástica, espetacular, para os nossos estudos. Obra também que a gente indica, inclusive, para aplicação no culto do Evangelho. E nós vamos verificar nessa obra a parte preliminar, preambular, um verdadeiro encontro, uma verdadeira aula, um verdadeiro momento de culto do Evangelho no lar. Então, o que é o sermão? É muito comum antigamente, né? Ivan levou um sermão lá na escola da professora, levou um sermão, né, da mãe e do pai. Então todos nós temos a ideia do que é o sermão. Mas qual a finalidade, o objetivo maior do sermão? Tocar no nosso estado íntimo, na nossa interiorização, nessa busca da felicidade, do bem-estar, da paz e do equilíbrio. Fazer com que o cordeiro ele passe
tranquilo e serenamente uma fé. Então, o sermão, tecnicamente falando, um comunicado, uma pregação, um discurso corretivo, um trampo, né? Nós estamos na época de Copa, dos clubes, né? Então é muito comum ele dar os trampos lá para tomar a bola do adversário, para colocar em jogo advertências, admoestações, sinais de alertas e alarmes, comumente emitido por um dirigente, um expositor, um apresentador, uma autoridade religiosa, pastor, mestre, apóstolo, outros. É muito comum nos púlpitos, nos altares de outros templos religiosos cristãos, a gente ainda ter a figura do sermão. Aqui, como nós primamos pela alta educação, pelo livre arbítrio, a gente dirige, né? Meu irmão, tem uma parábola, tem um conto, a gente doura um pouco mais a pílula, né? Porque afinal de contas são consciências diversas, cada um se encontra num degrau evolutivo, nem todo mundo está preparado para um sermão, como nós vamos ver, né? Uma caravana de Jesus daqui em Levi. Então, o precedente, vamos contar no inicial de Levi com 3 desventurados: um deficiente físico, chamado de Lissandro, né? Um deficiente emocional, sentimental, Alquila, né? Um abandonado, sem lar, sem terra, um deficiente psicoespiritual, o Rafa, aflito e frustrado. Então, esses 3 companheiros, 3 irmãos, eles batem na porta da casa de André, querendo servir a boa nova, o Evangelho de Jesus. E André escorraça eles. Como que um aleijado, pessoa cheia de aflição, né? Que nem a própria família aceitou ele, vai servir a causa do Mestre Jesus. Isso não é para você, não, né? Entrar na porta errada, busca outra senha. Passado alguns negócio ligou aqui, dá para você me ouvir aí? Vai que acabou meu horário. Essa é a Bíblia, né? Estão vendo como é que é importante a fraternidade? Dá certo no notebook, dá certo no microfone. Então, passaram alguns instantes, André, mas Jesus chega na casa do Levi. O Levi, todo empolgado, né, relata a ocorrência ali para Jesus. Só que ele lembra, né, no que ele está ali fazendo, todo o relato, todo empolgado, todo impulsivo, deixando o leão, o tigre expressar por ele. Ele lembra que alguns companheiros de Jesus também eram miseráveis, eram pobres, mas esses aí pelo menos estão com os braços fortes, tem alguma coisa, fazer corrige a sua fala, né? A sua autoconfissão. Coisa. Olha que fantástico, a corrigenda de Jesus pela atitude, olhar fixo e desvelar no seguidor, fala com bondade e dá uma leve batida no ombro. Que terapêutica fantástica, né, gente? Exemplo para todos nós. Imagina a gente numa consulta com o mestre, aquela perturbação, aquela inquietação, aquele incômodo, aquele transtorno.
gente traz conosco, ou que alguém do certo, ali do quadro familiar está. Traga Jesus para a sua tela mental. Permita que o olhar dele penetre fixamente no seu olhar. Ouça-o falando com a firmeza e a serenidade, a mansuetude, a brandura e o aconchego que lhe é peculiar. Sinta o toque em seu ombro. E Jesus passa para ele os seguintes dizeres: a boa nova é para os tristes e deserdados, maioria na família humana. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus. O amor não age com inquietação, só a esponja do tempo para absorver as imperfeições através de séculos e experiência necessária para cada ser. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. As chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É necessário que amemos intensamente. Vem um segundo encontro, um momento aí, o colégio, ali ampliado com a presença dos três, Tiago, João e Pedro, denominado como uma coluna, os pilares do cristianismo. O clima da tensão inicial, dos fluidos deletérios, já é outro. Levi, Jesus, André, Tiago, João e Pedro, nesse clima de pré-abundância espiritual, de alto conceito, de emoção sublimada, de alegria íntima e grupal, eles se deslocam então para o monte, conhecido, aí como o monte das beatitudes ou das bem-aventuranças. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, são apresentadas 8 bem-aventuranças, seguindo o sermão da montanha de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 3 a 10. Alguns companheiros, pesquisadores, estudiosos para esse Espírito vão prelecionar que as 10 bem-aventuranças correspondem às 10 leis gravadas no livro dos Espíritos. E eis que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso reflete todos os ensinamentos de Cristo para que alcancemos a felicidade, o aprimoramento, a sustentação espiritual. De regresso para casa, no dia seguinte, dia do rato branco,
André já tem um novo olhar para os 3 companheiros portadores de necessidade especial. Quando o mestre, então, vacina Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Nós encerramos as nossas atividades da noite de hoje, não poderia ser diferente, só fazendo uma pequena observação, que nós podemos, na conformidade do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a oração dominical, a oração universal, de forma simples, comumente fazendo, ou de maneira desenvolvida, estendida, aproveitando cada um dos comentários sobre cada versículo dessa oração. Vamos lá então, e fechemos os nossos olhos, que sintamos a presença do Mestre Jesus, com seu olhar meio, envolvente, penetrante, como fez com Levi, perscrutando toda a nossa intimidade, nossas dores, nossas angústias, nossos desafios e nossos projetos. A mão do Mestre toca o nosso ombro por 3 vezes, e Ele, num cântico maravilhoso que percorre o nosso canal auditivo, toca os nossos corações, toca a profundidade da nossa alma e do nosso ser. Essa claridade confortadora, a claridade da esperança, do otimismo, e a melodia suave, penetrante, assim preleciona: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pouco importando se é dia, se é tarde, se é noite. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos conceda todos os instantes o pão material e o pão espiritual. Permita, Senhor, que realmente a benevolência, a indulgência e o perdão, antes de qualquer tentação, esteja presente na minha alma, no meu espírito. Mas mesmo assim, se tiver resíduos de mágoa, de dor, de qualquer erro, equívoco, fortaleça para que eu reconcilie com as leis excelsas e divinas, e reconciliar com os meus adversários, arrependendo, reparando e me tornando uma nova criatura. Que o teu amor, a tua misericórdia infinita, a tua sabedoria
nunca, jamais afaste de nós. Que assim seja, graças a Deus. Solar Jesus agradece a você, Divaldo, pela disposição aqui, tá bom? Volte sempre. E com as vibrações da palestra e da prece, vamos aos passos.